Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Vozes do interior. Mulheres de Jacareiro. Um podcast do coletivo Icamiabas. Olá! Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Tá no ar o 5º episódio do Vozes do Interior, Mulheres de Careiro. Esse cantinho feito com carinho pra gente ouvir e contar as histórias das mulheres fortes da nossa terra. Eu sou a Jane. Eu sou a Ana Alice. E eu sou a Meg. Neste episódio, vamos conhecer 3 mulheres da BR-319 que enfrentaram distâncias, desafios e hoje têm raízes profundas no interior do Amazonas. Elas têm algo em comum, além da força. O nome Maria. Conheça as histórias de Maria Isabel, Sônia Maria e Maria Aparecida. Mas antes de contar as histórias das Marias, vamos dar uma rápida passada pela BR-319, que é o cenário da vida dessas mulheres. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho e corta o coração da Amazônia. Ao longo dessa estrada, vivem mulheres que, entre isolamento e a falta de estrutura, constroem com coragem suas histórias de resistência no interior do Amazonas. E nesse cenário, no quilômetro 66 da BR-319, entre criação de galinhas, hortas e lembranças, vive Dona Maria Isabel. Ela nos recebeu no seu chamado Sítio Bom Jesus, onde compartilhou com a gente sua história de migração, de luta, de amor e de pertencimento. Eu moro aqui na BR-319, no quilômetro 66, Sítio Bom Jesus. Eu sou paraense. Eu, com 14 anos, vim embora para o Amazonas, porque meu pai, aliás, a minha mãe veio embora na frente, entendeu? Com meus irmãos, e eu fiquei com meu pai no Pará, com a intenção de que ele ia me trazer um ano depois, e ele não veio, não me trouxe. Aí o que aconteceu? A minha mãe teve que ir lá me buscar, porque como eu sou a filha caçula, né? Ela sentia muita saudade de mim, aí acabou me trazendo aqui para o Amazonas. E desde lá eu estou aqui, morando aqui nessa BR-319. O deslocamento de Dona Maria Isabel não foi só o físico, foi também o emocional. Uma transição entre sotaques, culturas e modos de vida. Logo no início foi difícil para mim, né? Porque eu tinha um costume lá. O linguajar do paraense é diferente do amazonense, né? Quando eu cheguei aqui, a minha irmã me corrigia muito, porque eu falava muito inha, farinha, geladinho, que lá no Pará é assim, né? Então foi difícil para mim, porque ela me corrigia, e não era para ela ter me corrigido, porque é meu sotaque, é o sotaque do Pará. Não era para mim ter perdido essa identidade, entendeu? Não era para me ter perdido. Mas foi difícil, mas depois eu me adaptei. E hoje eu não quero mais sair daqui de jeito nenhum. Depois de idas e vindas entre Manaus, Castanho e o interior, Dona Maria Isabel se casou com o Nogueira, um professor que gostava mesmo era da roça. E foi com ele que ela construiu seu lar e mesmo com os desafios, Dona Maria Isabel criou 2 filhos, Tiago e Bruno. Criou com valores, com amor e com muito trabalho na terra. Casei com o Nogueira, professor, mas ele gosta mais de ser agricultor do que ser professor. Tive 3 filhos, só que a minha primeira filha faleceu com 4 meses e criei 2 filhos, o Tiago e o Bruno. Quando foi em 93, em 92 eu conheci o Nogueira. Nogueira tinha uma outra família, mas aí separou, né? Aí desbandou, não deu mais certo com a primeira mulher. Aí a gente se conheceu. Eu fui morar em Manaus, numa casa de família, arrumei um emprego lá, fui morar em Manaus. Aí ele pegou o número do telefone com a minha sobrinha e ligou para mim, dizendo que queria falar comigo, né? Queria marcar um encontro. Foi assim que começou o nosso relacionamento. Aí casamos, foi em 94 eu tive a minha primeira filha com ele. Aí com 4 meses de vida minha filha faleceu. Aí a gente se desgostou daqui devido à perda da filha, né? E a gente foi morar em Manaus de novo. Passamos
um ano lá em Manaus. Aí, nesse um ano, engravidei do Tiago, tive o Tiago. Aí foi quando veio o concurso da prefeitura. Na época, o prefeito era o Joel Lobo. Ele fez o concurso para caminhão, motorista de caminhão. E viemos para o Castanho, né? Porque não tinha emprego mais em Manaus, ele ficou desempregado. Aí viemos morar no Castanho. E quando ele fez o concurso, viemos morar no Castanho. Morei um ano alugado, ali na Rua Limão. Nesse intervalo, a gente começou a construir nossa casa, lá na Vila Lobo, entendeu? Fizemos a nossa casa, moramos lá uns 3 anos. Aí de lá voltamos para cá, para o interior de novo. Viemos morar no sítio do pai dele, ali ao lado do São José, ramal São José. Moramos lá um ano, aí não deu certo, porque a gente não podia fazer o que queria, que tinha que ter sempre a permissão do pai dele e tal. Aí, mas só que já tinha esse terreno aqui que era de sociedade não. Os 3 irmãos tinham comprado junto, né? E aí a gente veio para cá morar aqui. Isso aqui é nosso. Uma parte é nossa, as outras 2 partes é dos 2 irmãos do Nogueira. E aqui eu criei o Tiago, veio o Bruno. Aí ele fez o concurso para professor, passou e foi dar aula no Araçá. E eu ficava em casa fazendo o que dava para me fazer de agricultura, né? A gente sempre trabalhou na agricultura. Desde quando a gente veio do Castanho para morar mesmo aqui, a gente começou a trabalhar com agricultura. Para mim, foi vitorioso para mim criar meus filhos aqui, porque todo mundo fala, tu criar teus filhos na cidade, a cidade é muito violenta, muito cheia de coisa ruim. E eu criei eles aqui assim, né? Sempre estudavam, no intervalo da aula sempre tinha alguma coisa para fazer de agricultura, né? A gente ia para a horta, a gente também criou peixe, só que o peixe para nós não deu muito certo, mas sempre na agricultura, meus filhos. Sempre no intervalo estudava de manhã, trabalhava um pouquinho à tarde. Quem estudava de tarde, trabalhava de manhã. E para mim, eu não tenho queixa. Criei 2 filhos maravilhosos, meus filhos são maravilhosos. Respeita tanto o jovem quanto o mais velho. Para mim foi muito bom. Mas a BR-319, mesmo sendo o cenário da sua vida, também foi palco de grandes sofrimentos. Dona Maria Isabel nos contou como foi perder a filha ainda bebê anos atrás. A estrada que a conectava ao mundo, naquele momento, também a afastou da ajuda e deixou marcas profundas. A BR. Eu, quando engravidei da minha primeira filha, Francimar era o nome dela. Minha linda, minha bonequinha. Eu sofri aqui. É tanto que quando ela adoeceu, a minha filha pegou meningite, eu não sabia o que era, né? A estrada, a BR-319, era intrafegável. A minha filha adoeceu num dia, quando foi no outro dia de manhã, eu fui para a beira da estrada tentar pegar um transporte para levar a minha filha para o socorro, para o hospital do Castanho, na época. Eu fui conseguir pegar um transporte 5 horas da tarde. Eu não tinha, o que a gente tinha era uma bicicleta. Eu não tinha carro, não tinha quem pudesse me ajudar para, assim, me arruma teu carro ou aluga teu carro para me levar minha filha para o Castanho. Não teve isso. Não teve esse socorro, entendeu? Então, eu perdi a minha filha por causa disso. Porque meningite, quando ela não mata, ela aleja, ela deixa sequelas, entendeu? Então, foi muito triste. Eu sofri muito a perda da minha filha. Essa estrada, gente, só eu sei. O ônibus que trafegava aqui, sabe qual era? O Jabuti, do seu Tarcísio. E o meu marido já chegou a ser motorista. Ainda chegou a ser motorista do seu Tarcísio. Nas horas vagas, quando a gente se mudou para Castanho, ele ainda chegou a ser motorista desse ônibus. Então foi bem difícil. Eu grávida dela, acho que eu estava com uns 6, 7 meses, eu fazia o pré-natal no Castanho, no hospital lá, né? Então eu tinha todo mês aquele acompanhamento. Então um dia eu fui, peguei o último ônibus aqui, acho que 6 horas da tarde, e eu dormia lá na casa da professora Marina, dormia na casa dela. Nesse trajeto a gente tinha que descer do ônibus,
passar a pé, o ônibus poder passar naquele atoleiro. Atoleiro mesmo, aquela lama horrível. E nessa descida, que eu desci do ônibus para ir a pé, eu peguei uma queda, eu grávida da minha filha. Mas graças a Deus não deu problema nenhum. Mas foi bem difícil. Mas a gente passou. E hoje a gente está aí com a BR, né? Graças a Deus. Dona Maria Isabel também nos conta os impactos das mudanças climáticas e sobre o seu sonho de ser avicultora. Olha, no verão a gente sofre muito devido ao calor. O solo aquece, aí você planta, o que você planta, mesmo você molhando, a planta não suporta, devido à quintura muito forte. A gente perde o nosso produto no verão, né, devido ao calor, a terra muito quente, e agora a gente está perdendo também no inverno, né, que o Amazonas ele é assim, um período é calor, outro período é inverno, né, é chuva. Agora nós estamos ali com umas leiras de cebolas, se tu vê, as minhas leiras estão se acabando na chuva. Tem muita chuva, não faz sol. Tá fazendo esse solzinho agora, mas daqui a pouco é chuva, entendeu? Então mudou muito, porque antigamente o calor não era que nem o de agora. O de agora tá insuportável o calor. Teve muito incêndio. Aqui bem próximo de mim, aqui no ramal São José, aconteceu os incêndios, né? Os sítios das pessoas pegando fogo, né? E aqui também, ali no quilômetro, acho que é o 26, perto de Altaz, né? Também foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. As coisas queimando assim, você ficar apavorado, sem saber o que fazer, né? O meu sonho é me tornar avicultora, né? Porque, Fernanda, a gente trabalha com hortaliça, só que eu não aguento mais, nem eu nem meu esposo. A nossa coluna não aguenta mais. Você trabalhar uma leira de 15 metros de cebola, limpar ela, porque você não tem que tirar só o mato, você tem que tirar também as palhas que é amarela. Então a gente está tentando mudar a nossa cultura agora. Tipo a criação de galinha agora. Tanto eu como ele. E assim, frutas também, né? A gente pode tirar polpa de goiaba, polpa de cupu, isso aí dá para a gente fazer. Mas a hortaliça a gente está querendo parar. Dona Maria Isabel relembra uma memória viva de militância, dor e orgulho. Tudo costurado por laços familiares e comunitários. Ela compartilha com a gente uma história marcada por ideais, lutas e uma perda profunda, a do seu sogro, o senhor Francisco Nogueira. O senhor Nogueira se candidatou e ganhou para vereador. Uma vez só ele ganhou para vereador. E pense num vereador, não se vendia. Ele era muito honesto, meu sogro. Sério, muito honesto. Ele era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui do município. Muito honesto. Entendeu? E ele era uma pessoa assim muito séria nas coisas dele. Trabalhou muito pelos agricultores, brigava pelos agricultores, é tanto que no dia do acidente com ele tinha ido para um assentamento, uma briga de terra que tinha ido para lá do Castanho. Então foi aí que aconteceu o acidente com ele. Ele ia para lá para apaziguar a briga, né, dos agricultores com os donos de terra. Ele estava indo para esse local quando aconteceu o acidente com ele. Foi muito triste. Mas meu sogro foi um grande homem. Até hoje todo mundo fala, o pessoal que conheceu o seu Nogueira, Francisco Nogueira, no seu Nogueira me aposentou. O seu Nogueira fez isso aqui para mim. Então, ele deixou um legado, deixou uma história, criou os filhos dele, né, na medida do possível. Só que ele era assim um pai um pouco ausente. Porque como ele era do sindicato, ele vivia para o povo. Quando eu casei com o Nogueira, a gente ia para campo mesmo, para luta, fazer campanha. Eu e o Nogueira, a gente participava de campanha. Já de um certo tempo para cá foi que a gente se aquietou. Mas a gente ia mesmo, vestia a camisa, ia para a estrada, ia para ramal, entrava em ramal, saía em ramal, pedindo voto. A gente era desse jeito, porque já estava no sangue. Meu marido até hoje, a gente não participa mais porque a gente já está velho. Vamos deixar para os mais novos, né?
Mas a gente ia assim, a gente fazia campanha mesmo. Aquela que antigamente você pregava cartaz, você entrava na casa, tomava aquele café com o eleitor, contava uma história, aí ia pedir o voto. A gente fazia muito isso, eu e ele. Ainda no coração da BR-319, lá no quilômetro 89, vive uma mulher que carrega nos braços a força da terra e nos olhos a memória de muitas rotas. Ela se chama Sônia Maria, amazonense, agricultora orgânica, mãe de 3 filhos, avó coruja e defensora da terra que cultiva. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Teve muitas idas e vindas, literalmente. Meu nome é Sônia Maria Farias Maquiné, eu tenho 61 anos, sou amazonense, moro aqui na BR-319, no quilômetro 89, sou agricultora, gosto da agricultura, já moro aqui há 28 anos, gosto daqui, tenho 3 filhos, tenho um casal de netos e amo eles e sou orgânica, mexo com horta, tenho um pouco de galinha e gosto da vida. Mas antes de fincar raízes no Careiro, ela passou por muitos lugares: Paraná, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso. Eu casei com um mineiro e aos meus 18 anos conheci ele e fui para o Paraná. Ele era mineiro e criado no Paraná e fui morar para lá. Morei no Paraná, morei em Minas, morei em Rondônia, morei no Mato Grosso. Aí do Mato Grosso a gente veio para cá. Por muitos anos, Dona Sônia Maria viveu uma vida de mudanças repentinas, instabilidade e ausência de escolha. Ela passou anos acompanhando as decisões do marido, até que decidiu que era hora de dizer o primeiro não. Era no Amazonas que ela queria se firmar. Com o apoio dos filhos, outros nãos vieram. E então começou a cuidar da sua própria história. O marido falava que não gostava do lugar e aí saía. E aí eu tinha que acompanhar. Eu não tinha poder, era só ele pegava e falava embora e já arrumava as trouxas e nem mala tinha, era saco, era rápido assim, ele decidia assim, ó, bora vender, se ele vendesse, ele chegava, se você chegasse aqui e falasse, olha, eu vou comprar tua casa. Ele pegava, tá, bora negociar e tá, e já ia embora. Não tinha essa de dizer assim, de me arrepender, não. Aí só quando a gente veio, da segunda vez que a gente voltou pra cá, para Manaus, aí que meus filhos já estavam mais ou menos, o mais novo estava com 7 anos, aí eu disse, agora eu vou voltar para o Amazonas, eu queria ir para Minas, né, para Uberaba. Eu disse, agora eu não volto mais para trás, não quero mais voltar a ficar nessa vida. Ele disse, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu disse, pois é, mas eu sei, eu não quero mais essa vida para mim. Aí eu comecei a ter força de dizer não para ele. E os filhos foram crescendo, foram trabalhando e aí também já foram dizendo a hora que era para dizer sim, dizia sim, a hora para dizer não, era não, que até então era ele que era o chefão da família. E eu ajudando, lutando para um dia dizer que eu vou ficar na sombra. Mas aí tanta coisa aconteceu e eu ainda estou no sol até hoje. Hoje, Dona Sônia vive com o filho do meio, a nora e os netos, separada, graças a Deus, como ela mesma diz, e com o coração cheio de planos. Ela participa da Feira da Agricultura Familiar, da ONG Casa do Rio e de encontros comunitários. Quando não está na lavoura, está nas reuniões trocando saberes. Conheci muitas pessoas maravilhosas
que até hoje eu tenho essas amizades que eu não troco por nada. E aqui no Careiro eu conheci a Casa do Rio, que foi aonde que foi aqui me salvou. Aí veio a feira da agricultura familiar. Eu me especializei no orgânico e hoje eu estou com essa bandeira do orgânico, que eu não solto ela por nada. Criei meus filhos, que eu cheguei com meus filhos aqui tudo pequeno, e a gente sofreu muito aqui. A gente deu sangue aqui nesse terreno para hoje estar aonde está, e se dedicou de corpo e alma, entendeu? Então, o que me realiza aqui, o que eu gosto de estar aqui dentro do sítio, é porque tudo que tem aqui foi plantado por nós, pelos meus filhos, e eu me sinto feliz de morar aqui no sítio. Eu agora estou separada, né? Sou sozinha, graças a Deus mesmo, graças a Deus que eu saí desse sofrimento, né? Depois que os filhos cresceram, me deram muito apoio, foi mais isso que eu tive força e eu disse não para o meu casamento. E hoje eu estou feliz, sou feliz aqui, com meus filhos, com meus amigos. Hoje eu estou com o meu filho do meio, que eu falo que é do meio, eu moro, né? E a Nora mora aqui e o meu casal de neto. Dona Sônia Maria nos conta que a luta é contínua. Quando indagamos sobre as dificuldades de ser uma mulher da BR-319, ela fala sobre como a falta de regularização da terra impede que ela tenha acesso a crédito, a financiamento, a um documento que diga: essa terra é minha. Nada aqui está no meu nome, então eu não posso dizer que isso aqui é meu. É meu porque eu estou aqui dentro. Em documento, nos rigores da lei, isso aqui não é meu. É uma dificuldade para mim obter um financiamento, obter um crédito maior e querer construir o que eu ainda penso em construir aqui. Dona Sônia Maria é uma dessas mulheres que fincam os pés no chão e fazem brotar esperança. Seu sítio, sua horta, sua história, tudo é vida cultivada com coragem. Mas Dona Sônia Maria não vive apenas da roça e de histórias de superação. Na era dos aplicativos, ela também se aventurou pelo mundo virtual em busca de um novo amor. Eu disse que ia arrumar um namorado. Peguei. O cara falou que era lá dos Estados Unidos e tal. Aí tá. Ele ia me colocar nas nuvens, né? Ele tá me chamando de meu amor e tal. E eu só foi dando corda, só foi dando corda. Foi um belo dia, ele pegou e falou: você tá vendo essas joias aqui, essas bolsas, tudo de marca, tudo custa caro, não sei o que, eu vou mandar para você. Mas primeiro você tem que depositar 5 mil reais. Tá bom, eu vou depositar 5 mil reais para ti. Meu dinheiro na conta, é os filhos que tá sob o comando dos filhos. Sadi me faz uma transferência de 4 mil reais para mim. Aí o Sadi: o que, mãe? O que tá acontecendo? O que a senhora vai comprar? Ixi, eu vou comprar uma joia aqui, vou comprar bolsa de tudo quanto é coisa. Tá bom, vou já ir pra senhora. Vou já depositar esse dinheiro pra senhora. Peraí. Aí chegou, falou pra mulher. A Elisângela falou: isso é golpe, dona Sônia, é golpe. A senhora não vai receber nada disso, isso é golpe aí. Aí eu disse: não, vou depositar 4 mil reais, pode passar. Aí minha filha, sei que de repente apareceu o filho de tudo quanto foi lugar. A senhora não vai depositar nada, não, a senhora não vai fazer isso, que isso é golpe, isso é coisa. O Sadi pegou o telefone, minha filha, eu sei que xingou tanto esse cara, e era golpe mesmo. Histórias como a da Dona Sônia acendem um alerta. Os golpes em aplicativos de namoro são cada vez mais comuns e muitas vezes têm como alvo mulheres mais velhas que estão recomeçando a vida, muitas vezes sozinhas. A promessa de carinho e atenção escondem armadilhas graves. Por isso, falar sobre isso também é um ato de cuidado e de proteção entre as mulheres.
Dona Sônia diz que se decepcionou com os papos estranhos e com as conversas que não levavam a nada. E hoje ela prefere continuar sua vida tranquila no sítio. Mas o mais bonito é como Dona Sônia Maria se reconstrói e não desiste, sem vergonha, sem medo e com uma autoestima que inspira. Uma mulher inteira, dona do próprio tempo e da própria história. E lá no quilômetro 132 da BR-319, na região conhecida como Céu Azul, vive a Dona Maria Aparecida, uma mulher de 57 anos que nos recebeu com um queijo caseiro, doce de banana e um enorme carinho, para nos contar como foi deixar Rondônia e recomeçar a vida aqui no nosso Amazonas. Meu nome é Maria Aparecida, moro aqui na 319, quilômetro 132. Tenho 57 anos. Maria Aparecida veio de Rondônia para o Amazonas, trazida por um sonho, o sonho do filho, que mesmo de longe construiu com ela um lar. Eu vim para cá através do meu filho. Meu filho comprou esse sítio aqui, aí a gente veio para cá e deu certo, graças a Deus. Plantamos banana, primeiro ano foi tudo bem, mil maravilha. Aí temos o gado, graças a Deus, adquirido aqui, depois estamos aqui. Agora vamos fazer tanque de peixe, que é o sonho do meu filho também. E a gente está aqui por ele, a gente veio tentar e deu certo. Meu filho fez medicina e na época da pandemia ele não entrou no internato. Aí ele foi para os Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos ele faz tudo que faz por nós aqui. Nós cuida, ele paga as pessoas para trabalhar e é assim, a gente vai levando a vida e deu certo. Só que ele não conhece aqui. É muito bonito ver como a Dona Maria Aparecida também demonstra gratidão. Ela agora pode olhar para a terra que é dela e dizer com toda certeza: essa é a minha casa, meu lugar. E essa sensação de pertencimento é algo tão importante. Ela expressa uma conexão que vai além do físico. É uma relação de alma com o espaço. Lá em Rondônia, quando eu morei lá, eu não tinha nada. Eu não tinha uma terra para me morar. Morava de aluguel, morava em que era dos outros, de favor. Hoje eu moro em cima do que é meu, graças a Deus. Eu só tenho gratidão a tudo aqui que eu consegui no Amazonas. Além do trabalho, ela participa da comunidade e tem fé como companhia. Frequenta a Igreja Assembleia de Deus quase toda semana. Mas nem tudo são flores. Um dos maiores desafios para Dona Maria é a estrada. A BR-319 ainda causa sofrimento para quem precisa ir e vir. O mais difícil aqui é a 319, para mim ir para minha mãe, eu tenho que passar por ela. E a BR-319 é um caos. Mas Deus é acima de tudo, né? Vai ser resolvido um dia, se Deus quiser. E mesmo diante das dificuldades, ela tem um sonho para o futuro da comunidade. Principalmente Céu Azul, né? Ali, o que eu sonho, assim, que podia acontecer, dar certo, é arrumar, né? Aquela Céu Azul ali, fazer igual o outro, ou asfaltar aquilo ali, ou jogar algum cascalho, que eu acho que aqui nem tem, porque aquele pessoal ali sofre muito no barro. E a minha igreja é lá. Dona Maria Aparecida também compartilha o seu maior sonho conosco, que é de ter o filho e o neto morando pertinho de si. O filho tem 11 anos que não fica junto comigo, estudou 6 anos fora do Brasil, né? Fez medicina. Saiu dali, foi para lá, já tá com 5. E eu sempre sem o meu filho. Aí agora ele vai vir, diz ele que vem o ano que vem, se Deus quiser, Deus permitindo, fazer a casa dele lá em cima, lá, ó, tem um coqueiral ali, ele vai fazer a casa dele ali, bem perto de mim, né? Isso é um sonho realizado. Aí acabo de concretizar o sonho. E o netinho vai vir? Vai. Ele tem um aninho, ele fez o mês passado. As Marias da BR-319 não são meramente personagens do interior. São um pouco de todas nós.
Mulheres que resistem ao tempo, se reinventam e seguem cultivando esperança mesmo nos solos mais áridos. Com um pertencimento profundo que nos emociona e inspira, suas histórias nos envolvem com risos e lágrimas, despertando um desejo pulsante de viver, criar e transformar. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Vozes do Interior. E lembre-se, toda a comunidade tem uma Maria, que carrega uma história poderosa. Até o próximo episódio. A gente fica por aqui, deixando nosso sincero agradecimento ao apoio do Fundo Casa, da APROSC. Até mais! Este episódio usou áudios do músico e compositor Nicolas Júnior. Forjadas nas entranhas da Mãe Terra, florescem as guerreiras da BR-319. Com a força de 1000 corações partidos e travestidas de cicatrizes, empunham seus braços, entoam seu canto, acalentando suas sementes cravadas neste santuário amazônico. Até que todas nós sejamos livres, avante, Camiabas! Se encontrar as Icamiabas, trate logo de correr, pois lá só tem mulher brava e elas vão judiar de você. Elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você, elas vão judiar de você.